A gente está hoje aqui tirando dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Se você também está cheio de perguntas aí na sua cabeça sobre esse assunto, aproveita porque o prazo vai até o dia 30 de abril. A gente está conversando aqui com o Walter Kopp, que é supervisor do Estado de São Paulo do imposto de renda, que contou aqui para a gente que só atingiu até os 30% por enquanto, né, das declarações que são esperadas. Isso não só no Estado de São Paulo, não, de todo o Brasil. Então você, seja qual for o seu estado, aproveite para tirar a sua dúvida, porque essa é uma obrigação que envolve aí toda a nação. E a gente está já recebendo dúvidas aqui do Marcelo Santos por e-mail. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação com a gente aqui nessa noite. Ele pergunta o seguinte, Walter, qual é o destino desse imposto de renda? Para onde vai o dinheiro que o contribuinte brasileiro faz na declaração do imposto de renda? Como todo imposto, né, o nome do tributo já indica, ele está lá nos artigos 145 para frente da Constituição até 153, e o imposto ele não tem uma destinação específica. Isso vale para todos os níveis, estadual, federal e municipal. Ele é utilizado de acordo com o gestor público que nós elegemos para cuidar desse dinheiro. Então, não é ao contrário de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria que está amarrada a uma finalidade específica. Por definição constitucional, o imposto ele é usado para custear a máquina pública. E pela pergunta, talvez seja alguém que está insatisfeito com o retorno que esse imposto tem tido para a sociedade. E aí só tem um caminho, é votar em pessoas que vão cuidar melhor desse dinheiro. Tem uma outra dúvida aqui que vem da Neliane. Obrigada, Neliane, pela sua participação. Ela conta um caso bem específico do marido dela, que faleceu em outubro de 2013. Ela procurou a Receita no plantão de dúvidas. O fiscal disse que seria uma declaração normal, porque não há data de partilha ainda, então não daria para preencher o espólio. Só que ao preencher o formulário, o marido vai ter restituição. Ela quer saber que conta indica se as dele estão bloqueadas devido ao falecimento. A informação recebida do plantão fiscal provavelmente está correta. A conta tem que ser da própria pessoa falecida, uma vez que não houve ainda o encerramento do espólio, não há uma data para se entregar a final do espólio, será uma declaração de ajuste anual, uma declaração normal. Na natureza, deverá ser colocado 81 espólio. Agora, se a conta já está encerrada, quando sair a restituição, o banco não vai conseguir creditar. Esse valor vai retornar para o Banco do Brasil, que é o encarregado de repassar para todos os bancos indicados nas declarações. E aí é necessário saber como está o andamento do inventário, porque esse valor da restituição também deverá integrar, melhor dizendo, o inventário. Se ele está em juízo, será necessário um alvará para que seja apresentado ao banco e seja pago o valor aos beneficiários indicados na peça que instrui, ou seja, na própria partilha. A gente pode fazer declaração não só pela internet. Hoje nós temos uma única forma que atende a 98%, 99%, que é baixo o programa, preencho, gero um arquivo e transmito. Não existe mais em papel. Não existe mais essa possibilidade. Entretanto, a partir do ano passado, nós passamos a permitir a entrega até por telefone celular, até por smartphones e tablets. Está valendo para esse ano? Já estava, esse já é o segundo ano e deveremos ter mais do que o dobro da entrega ocorrida no ano passado. Existe um aplicativo daí? Existe um aplicativo, usando a linguagem moderna dos nossos dias, um app, né? Que se o contribuinte ele é usuário de produtos Apple, ele entra na App Store e baixa. Se ele é o usuário do Android, ele vai para o Google Play, que é a loja onde estará esse aplicativo. Se chama Pessoa Física, ele tem, na verdade, 9 utilitários dentro dele, o app chama-se Pessoa Física, e dentro das 9 opções tem o MIRPF. Esse M é de mobile, de dispositivo móvel, onde ele preenche online a declaração. Claro, existem algumas restrições, porque é um produto que começou agora e, aos poucos, respeitando-se sempre a segurança do contribuinte, dos seus dados, a cada ano novas implementações devem ocorrer.
Então, o contribuinte não leva essa declaração em nenhuma instituição financeira, nada disso. Não. O acompanhamento é todo online mesmo. Todo online. Até o ano passado existia a possibilidade de o contribuinte gerar pelo programa, gravar num disquete, que está totalmente em desuso hoje, né? Você vai numa papelaria e pede um disquete, você não vai encontrar. Se encontrar, está muito caro. Não vão saber nem o que é. Nem o que é. Tem gente que não conhece disquete, né? Os novos computadores sequer têm o drive, né, para disquete. Então, o que acontece? Quem fazia dessa forma e levava para o banco, era um número pequeno e utilizavam um meio, porque os bancos parceiros, os bancos conveniados, exigiam essa forma por questão de segurança. A Receita houve por bem, a partir desse ano, não existe mais essa forma de entrega que, na verdade, o banco só transmitia para a gente, através de um aplicativo, praticamente o mesmo que o contribuinte usaria na casa dele, no escritório, no trabalho dele, na sua máquina. Esse ano é somente transmissão pela internet ou preenchimento online através de smartphones e tablets. Já é uma vantagem, né? Principalmente para os contribuintes mais jovens, que são Exato. super antenados nesses aplicativos todos e também devido ao grande número, né, de smartphones também em todo o Brasil. Não tem como, não dá para fugir dessa nova plataforma Que bom, móvel. né, que a aí. Receita se adequou a tudo isso também, fica fácil para todo mundo. Exato. A Ana Gabriela participa com a gente, obrigada pela participação. E ela diz o seguinte, que ela nunca declarou imposto de renda, que esse vai ser o primeiro ano dela. Ela tem um apartamento que foi comprado pela família quando ela tinha 17 anos e que hoje foi passado para o nome dela. Ela quer saber se ela precisa declarar o imposto de renda mesmo. Bom, conforme ela já deve ter ouvido no bloco anterior, quando falamos das condições de obrigatoriedade, é necessário verificar se ela não está inclusa em nenhuma das condições, das 7 condições. Em relação a esse apartamento, que deve ter sido recebido por herança, né, dá a entender na pergunta, é necessário verificar por que valor esse apartamento foi transmitido a ela. Se acima de 300 mil, isoladamente, isso já a obriga. Caso contrário, ela tem que verificar se está inclusa em um dos demais itens de obrigatoriedade. Gente, tem mais uma dúvida aqui da Antônia, ela é de Hortolândia. Obrigada, Antônia, pela sua participação. E ela quer saber o seguinte, ela tem uma casa, e pode ser a dúvida de muita gente que está em casa também, que ainda ela não terminou de construir. E só que todo mundo está dizendo para ela que ela deve declarar. Ela mora nessa casa já e ela quer saber, sou ou não obrigada a declarar essa casa? Tá. Isso é muito importante. Se o contribuinte está obrigado a entregar a declaração, primeiro, ele verifica que está obrigado porque teve rendimento, porque se enquadrou em uma das 7 condições. A partir do momento que ele se enquadra na obrigatoriedade, ele deve informar todos os seus bens e direitos, todas as suas dívidas, todas as suas rendas, todos os seus rendimentos. E, no caso da construção de um imóvel, para o imposto de renda interessa o gasto financeiro havido. Então, eu comprei o terreno, registro o terreno, se eu estou obrigado a declarar, eu informo na minha declaração o terreno pelo custo efetivo. Comecei a construir, demorei anos para construir. Em cada ano eu vou agregando o valor efetivamente gasto e comprovável, ou seja, material de construção eu tenho que ter nota fiscal, mão de obra eu tenho que ter prova do pagamento daquela mão de obra, se não foi através de uma empresa construtora que emite nota fiscal. E a cada ano eu vou agregando o valor até que eu termine minha construção e tenha o custo efetivo daquele imóvel. A gente falou um pouco sobre a retificação no primeiro bloco do programa. Existe um prazo também para essa retificação? Ela termina junto do prazo, que é 30 de abril, para a declaração? Ou a pessoa deixou para a última hora, percebeu depois que houve um engano? Existe uma forma de recorrer para consertar tudo isso, Walter? Existe um prazo, mas o prazo é muito maior do que esses quase 60 dias do prazo de entrega. O contribuinte pode, a qualquer tempo, dentro dos 5 anos seguintes ao da entrega, efetuar qualquer correção. Existem vedações legais, mas a maioria das informações dele pode ser corrigida. Uma das vedações é, eu entreguei a declaração em 30/4 com opção por deduções legais, antigo modelo completo, ou opção pelo desconto simplificado, antigo modelo simplificado. São as duas formas de declarar. Passado o prazo, se eu vou retificar, eu sou obrigado a retificar
com a mesma opção. Eu não posso mudar de completo para simplificado por retificadora depois do prazo. Dentro do prazo eu posso. Certo. Entreguei no comecinho de março, cometi um erro. Eu posso agora, em abril, trocar, mudar a forma de tributação. Passou 30/4, eu não posso mais. Agora, alterar valores, alterar dados, eu posso a qualquer tempo. Da mesma forma, a Receita pode, nesses 5 anos seguintes, a qualquer tempo, te cobrar sobre uma informação que você colocou lá. Ou identificar algo que você não colocou e, nesses 5 anos, te cobrar por não ter colocado a informação. Existe uma taxa extra nesses casos da retificação também, cada vez que a gente vai lá e Não, retifica? não há qualquer cobrança de penalidade, de multa pela retificadora, exceto quando a minha retificadora gera imposto. Por exemplo, a minha retificadora é para incluir um rendimento que eu esqueci. Se ele ficou de fora, ele vai gerar um imposto. E esse imposto estará vencido desde 30/4 do ano que deveria ter sido entregue. E aí haverá multa e juros sobre essa diferença, mas não é pelo fato de retificar, é pelo fato de a retificadora ter gerado um imposto que já está vencido. E aí cada caso é um caso, né? Não é Exato. aquela multa de R$ 160 que a gente acompanhou na Não. reportagem, aquela para quem perde o prazo. Retificadora não gera multa. Certo. Só se houver imposto não pago, aí a multa é de mora, é 20% do imposto devido, até 20% do imposto devido, mais juros pelos meses decorridos do vencimento até o pagamento. Uma pessoa que ela está irregular, qual que é o que pode acontecer e tem como ela reaver tudo isso? Isso é muito importante, porque desde 2008 não existe mais a declaração anual de isento, que existiu com uma única finalidade, manter o cadastro de pessoas físicas, o CPF, em dia, porque nós tínhamos pessoas já falecidas que continuavam lá, nós tínhamos pessoas que, na época que não havia controle, tiraram mais de um CPF com finalidades escusas para praticarem aí os mais diversos atos ilícitos, e a declaração anual de isento existiu para tentar depurar essa base. Acabou em 2008. Hoje, o controle da nossa base de dados do CPF é exclusivamente pela declaração de imposto de renda para aqueles que estão obrigados. Isso significa dizer que alguém que está obrigado e não entrega a declaração de imposto de renda, virou o ano, o CPF dele passa a condição de pendente de regularização. Além da multa que vai ser aplicada, ele não vai poder movimentar conta bancária, ele não vai poder comprar a crédito. Se ele é um aposentado, não poderá receber o seu crédito, o banco não acredita valores para um CPF irregular. Então, precisa ficar muito atento. Quem está obrigado, se não entregar, virou o ano, ele estará com problema no CPF. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho tirando mais dúvidas sobre declaração do imposto de renda. A gente volta já.